Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade no nosso vídeo da parte de gestão da produção, né? Hoje a gente vai estar falando especificamente sobre Kaizen, né? O Kaizen, né, que é muito comum, né, ouvir falar sobre esse termo, né, principalmente já na sua definição, né, que é a melhoria contínua, né, nas indústrias de forma geral, né? O Kaizen que enquanto origem, né, a origem da palavra, né, é uma palavra de origem japonesa, né, e significa justamente mudança, né, é o termo base dela, né, é mudar para melhor, né. Então ele tem como base justamente a filosofia japonesa, né, essa sequência aí. Só que muitas vezes, né, a gente se depara com o termo, né, tem aquele conhecimento empírico sobre o processo, né, e indica, poxa, o Kaizen, melhoria contínua, fácil, eu consigo aplicar, né? Só que como é que você faz esse tipo de aplicação, né? Ou seja, para um processo ele ser robusto, né, como a gente fala popularmente na indústria, né, para ele ser robusto, ele precisa ter dados, né, que consequentemente ali vão estar gerando indicadores e uma análise de desempenho. Ou seja, não é simplesmente a ação, né, do pensar, né, e achar que todo mundo está com a mesma sintonia, né? Para você chegar a um processo desse de melhoria contínua, né, é preciso ter dados, né, análise de dados ali no que diz respeito aí ao ciclo, né? Então, se a gente for levar isso aí para esse universo da gestão, né, essa expressão ela é mais que uma ferramenta de gestão, né? Ela é uma filosofia, né, justamente para quem pratica, né? Então, você simplesmente pegar o termo, né, e achar que vai aplicar ele de forma plena, sem ter nenhum dado, sem ter nenhuma análise, né, isso aí para o âmbito industrial é muito complexo, né? Você ter uma aplicação para a sua vida, para o seu cotidiano, né? Você pode ter os parâmetros, né? Ter sua análise mental, né? E verificar aí que o processo ele está tendo a melhoria nas pessoas ao seu redor. Mas no ciclo industrial é muito comum a gente precisar comprovar porque a gente está falando de valores que estão sendo ali investidos, né? Então não dá para trazer uma ação como essa aí e achar que simplesmente, né, falar, né, de mudança que vai se mudar, né? Então é um ponto muito importante, né? Lembrando sempre que o Kaizen, a nível de filosofia, né, quando a gente fala de um âmbito industrial, a gente está falando de um âmbito industrial que é geral, ou seja, atingindo todos os níveis, né, dessa esfera, né? Se a gente for trazer, né, refinar mais o conceito, né, a gente pode entrar justamente na seguinte ação, né, uma definição, né, do Kaizen, né, como um processo de aprimoramento contínuo que consiste na busca, né, justamente de melhorias, né, para a inovação dos processos produtivos, né, levando em consideração toda a competitividade industrial, né, a filosofia do Kaizen, né, inclusive aplicada a vários modelos de gestões, né, faz uma diferença enorme. Mas, como eu disse no início, né, é uma coisa que ela tem que estar muito bem estruturada. Ela não pode estar só na minha mente, na sua mente, ela tem que estar em toda a esfera, né? Todo mundo tem que estar vivendo essa filosofia para ela ser efetiva e ter análise de dados para poder comprovar que o ciclo ele realmente vem tendo melhoras, né? Ou seja, se a gente for observar, né, de forma resumida, né, o Kaizen acaba tendo um foco, né, em eliminar problemas, né, de uma organização através justamente de identificação, né, desses potenciais de melhoria, né, que justamente é possibilitado pela participação de todos envolvidos, né, nessa resolução de problema, né? Então, esse ciclo contínuo ele vai fazer parte de uma rotina, né? E para ela fazendo parte de uma rotina, né, ela vai começar a gerar dados, né? A gente não pode colocar o Kaizen como um indicador de performance, né? Isso é muito importante, né? E as ações em volta das pessoas é que vão fazer com que o sistema ele venha a ter uma melhoria de desempenho, né? Então é muito importante analisar isso para justamente verificar, né, a aplicabilidade do processo, tá bom?
Próximo vídeo aí, para não ficar tão extenso, a gente dá continuidade, né, sobre essa filosofia do Kaizen, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade no nosso vídeo da parte de gestão da produção, né? Hoje a gente vai voltar a falar sobre Kaizen, né? No último vídeo a gente fez uma análise de introdução e a gente vai falar justamente aí sobre a aplicação, né, do Kaizen, né? Assim, quais seriam as principais etapas, né? O primeiro ponto de partida, né, de aplicação, né, justamente dessa ferramenta, né, visa justamente a identificação de um problema, né? Como eu tinha falado no último vídeo, a gente precisa ser assertivo, né, nesse processo, né? Já que você vai ter uma aplicação, né, que vai estar gerando resultados de melhorias, né? Então é importante essa identificação de um problema, né, o qual, né, ele pode ser observado justamente por indicadores, gráficos, né, tabelas, enfim, como eu disse, a gente tem que estar pegando um ponto, né, um ciclo, aí depende muito do tipo de aplicação, né, mas sempre ter essa visão de que visa melhoria, né. Pode parecer redundante, mas esse ciclo de melhoria contínua, né, ele tem que ter um monitoramento constante, né, então é importante isso. Né, e um detalhe importante, né, saber que não devemos esperar, quando possível, né, esperar o problema ocorrer, né, ou seja, indicadores, né, que indicam que um ciclo ele vai entrar em falha, né, é importante ter uma manifestação, né, ter uma ação antes que ocorra o problema, né, isso acaba sendo uma ação preventiva importante. Né, com essa base, né, do problema, né, ou seja, após a identificação do problema, começa justamente aí o processo de investigação, né, e essa questão da investigação é interessante porque o objetivo é ser chegar na causa raiz, né, independente de qual for a causa, né, seja uma causa relativamente simples ou uma causa mais complexa, né. Porque, com base nessa análise, né, você vai ter a prospecção das ações que vão ser feitas para solucionar o problema, inclusive, né, ter uma ideia de tempo. Né? Muitas dessas ações aí demoram um certo tempo para poder ser corrigido. Né? Então, é muito importante, né, justamente observar, analisar as variáveis. Né? É muito comum, né, nos ciclos industriais as principais variáveis, né, mão de obra, método, né, processo, matéria-prima, as máquinas utilizadas, né, o processo de qualidade, a parte de medição, né, então essa investigação é muito importante, né, e aí justamente você vai ter a descoberta, né, da causa, né, ou as causas, né, das possíveis causas, né, e aí é onde começa o ciclo de aprimoramento, né, que aí vem justamente esse detalhe, né, a busca da melhoria desejada, né, seja no processo, seja no grupo de pessoas, enfim, né? Então quando você fala de melhoria, significa que você vai estar partindo de um ponto e esse ponto aí evoluindo, né? Então isso é importante, né, justamente de se atingir, né, o esperado, né? E aí tem um detalhe, né, com esse ciclo aí se fechando, né, essa parte da aplicação ela pode ter dois sentidos comuns, né, são os mais comuns, que aí pode ser justamente manutenção ou aprimoramento, né. Esse termo do aprimoramento é muito, muito importante, né. Às vezes você tem um ciclo que ele vinha bem e começa a cair por um determinado problema, né. Então uma aplicação dessa aí de Kaizen faz com que você tenha tendência a voltar ali ao padrão desejado, né. Então isso aí é muito importante, né? Ou seja, esse ciclo de aprimoramento, né? Que aí no caso, dependendo da filosofia, né, da aplicação do contexto ali do grupo, né, às vezes você tem essa tendência de voltar para um padrão e até chega a superar, né, esse padrão, né? Então isso é importante porque você já vai estar monitorando bem todo o ciclo, né? Então às vezes um pequeno desperdício que não era visualizado ali você consegue identificar e faz com que se encontrem, né, os meios de garantir que os padrões eles venham inclusive a ser superados, tá bom? A gente volta, né, com mais vídeos aí falando sobre Kaizen. Tranquilo? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu!
Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade nos nossos vídeos da parte de WCM, né? Hoje o 13º vídeo, né? A gente vai estar falando justamente sobre o famoso TUI, né? Que é a taxa de utilização de equipamento, né? A gente vai dividir em duas partes iniciais, né? E depois a gente faz um vídeo sobre cálculo, né? O que representa o TUI nessa taxa de utilização de equipamento? O que é que a gente deve levar em consideração, né? Vou colocar aqui equipamento, né? Equipamento. Essa determinação dessa taxa, ela consiste justamente em conhecer a capacidade, né, máxima de uso, né, das máquinas, né, e o quanto elas estão sendo utilizadas, né, com base num ponto importante que é justamente na demanda atual, né, ou seja, saber o quanto é que a gente tem dessa taxa de utilização. Por quê? Né, às vezes a gente tem uma determinada máquina, equipamento, né, tem a indicação do fabricante, né, de taxa de operação, né, ou seja, no que diz respeito à produtividade, né, então a gente tem uma indicação referente a isso, né, que vai nos dar justamente o que? Dados de fabricação, né, dados de operação, né. Então a gente tem como estipular, né, a nível de característica inicial qual vai ser a capacidade de um determinado elemento, né, exemplo, vazão, torque, invase, enfim, né, dependendo do tipo de produção, né. Então é importante para a gente ter esse parâmetro, né, saber se a gente está produzindo dentro do esperado, a gente está com a taxa eficiente, né, acima da taxa indicada, baixa, se está sobrecarregado, enfim, né. Então essa determinação é importante porque a sobrecarga do equipamento deve ser considerada, né, como sendo a consequência, né, da ausência de flexibilidade, né. Nesse caso, a aplicação desse estudo, né, no que refere à taxa de utilização, faz-se necessário justamente sobre os equipamentos, né, o qual estão tendo, né, esse ciclo de atuação, né, ou seja, a gente visa, né, identificar, né, um ciclo operacional polivalente, né, ou seja, quais são os equipamentos que estão sempre carregados, né, ou seja, estão sempre no ciclo, trabalhando, como a gente fala popularmente, né, que está trabalhando lá em alta, né, ou seja, estão sempre carregados o máximo possível. Né, esses equipamentos aí a nível industrial, como a gente falou, depende muito da variável, né, injetora, prensa, torno mecânico, fresadora, forno, enfim. Ou seja, a gente precisa ter essa taxa de utilização para que a gente consiga ter essa análise de como estão os equipamentos sobrecarregados e aqueles que não estão, e poder fazer esse balanceamento e ter a taxa de desempenho deles, né? Às vezes é comum acontecer o seguinte, né? A gente tem um grupo, um time da manutenção, né, que às vezes fica 25%, 30% do tempo total mensal em uma máquina que já não tem um desempenho tão grande, né? E a gente não deve esquecer que isso aí gera, né, custo específico gerado daquele equipamento, né? Se a gente for estratificar os valores, né, pode ser que, exemplo, a gente venha analisar em 6, 8 meses ali de tempo que foi, não vou dizer perdido, né, mas tempo que teve realização de manutenção, né, ali poderia ter já ter um valor ali considerável ali para uma compra de um novo equipamento, né? Então é muito importante esse tipo de análise para a gente minimizar as perdas e aumentar a eficiência, tá bom? No próximo vídeo a gente continua com outras características desse tipo de análise. Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade ao nosso vídeo da parte WCM, né? A segunda parte aí falando sobre o TUI, né? Que é a taxa de utilização de equipamento, né? E o que acontece, né? Quando você faz essa ação com base na taxa de utilização de equipamentos, né? Você tem um detalhe importante que é ter os resultados, né? Ou seja, quais são os principais resultados quando a gente utiliza, né, o TUI e faz justamente esse cálculo, né? A gente tem como base, né, a quantificação das perdas, né? Ou seja, é um dado muito importante a quantificação das perdas, né? E outro dado, né, a análise do aumento de carga de máquinas, né, equipamentos, né? Análise do aumento de cargas. Análise do aumento de carga, né, em máquinas e equipamentos. A gente tem também aí como um elemento importante, né, que são justamente a verificação, né, dos indicadores, né, ou seja, indicadores atrelados ao sistema. Quando eu digo ao sistema, entenda-se ao ciclo de fabricação, né? Então, indicadores atrelados ao ciclo de fabricação.
né? A gente tem visão, né, de funcionamento da fábrica, né? Isso é muito importante, né? Saber como é que está o funcionamento, né, geral da fábrica, né? Ver o mapeamento entre setores, né? Então isso é muito importante para poder mapear uma série de elementos, né? E isso aí dá um ponto importante, que é você ter prioridade, né, nos planos de ação, né? Então isso é muito importante, né? Entre outros elementos, né? O TUI, ele é calculável, né? Ou seja, algo que você consegue calcular, obviamente, né? Já que a gente está falando de taxa, né? Então o TUI, ele tem como base, né, a aplicação da fórmula dele é justamente essa aqui, né? A gente vai ter uma relação que leva em consideração o número de peças, né? O número de elementos fabricados, né? Então vou colocar aqui como número de peças boas, né? Número de peças boas, elementos efetivos, multiplicado pelo tempo de ciclo, multiplicado por 100, né? Já que é uma relação percentual, e isso dividido pelo tempo de abertura, né? Que danado é o tempo de abertura? O tempo de abertura é o tempo de disponibilidade do equipamento para uso, né? Normalmente, tem até alguns livros que indicam o tempo de abertura já como 24 horas, né? Ou seja, o equipamento está disponível ali 24 horas para uso. Mas isso aí você deve levar em consideração o ciclo fabril. Se a empresa ela só funciona 12 horas por dia, você vai ter esse tempo disponível aí de 12 horas. Né? Mas esse tempo de abertura, empresas que trabalham aí com 3 turnos, enfim, mais turnos, aí o tempo de abertura, o tempo total de disponibilidade é de 24 horas. Tá bom? No próximo vídeo a gente vai fazer justamente uma simulação, né, sobre esse cálculo para poder identificar, né, esse percentual dessa taxa de disponibilidade, né, com base, né, nessa taxa percentual, né? Ou seja, de fato, chegar a essa taxa de utilização de equipamento efetivo com base no ciclo de fabricação, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu!